Trabalho da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, em audiência pública com o secretário de Estado da Saúde para apresentação do terceiro quadrimestre de 2021 e do primeiro e segundo quadrimestre de 2022. Convido o secretário de Estado da Saúde, Sandro Rodrigues, para compor a mesa. Faz as aberturas, agradecendo a presença do secretário e tal, e já passa a palavra. Quero agradecer a presença do nosso secretário, Sandro Rodrigues, toda a sua equipe aí que acompanha, e eu passo a palavra ao secretário para fazer a sua apresentação. Agradeço a presença de todos. Boa tarde a todos, a todas. Uma enorme satisfação, deputado, estar aqui nessa casa tão importante, né, para a nossa democracia, está trazendo aqui um relatório do trabalho que a gente realiza na saúde, né? A grande questão é de fazer, mostrar que é bem feito e mostrar todos os resultados aqui para essa Casa de Leis, com todo o processo de transparência que está envolvido, com todas as questões que estão organizadas especificamente relacionadas ao nosso tema, a nossa área saúde, aqui para os senhores, para avaliação, para deliberação, enfim, para a gente seguir todos os ritos que temos a obrigação legal, mas mais do que a obrigação legal, a obrigação moral, também a gente está trazendo aqui para os senhores. Então, um agradecimento especial, muito obrigado, senhor, Coronel Adailton, Bruno Peixoto, o deputado Paulo do Trabalho, com relação a estar aqui com a gente discutindo essas questões. Eu preparei a apresentação aqui de uma forma bastante detalhada. Óbvio que isso pode ser mais detalhado ainda, mas a gente trabalhou num perfil de trazer uma informação mais geral e, à medida dos questionamentos de cada um dos senhores, a gente vai detalhando e vai refinando cada vez mais esse processo. Bom, antes de iniciar especificamente o relatório, né, detalhado aqui dos quadrimestres que a gente programou a apresentação aqui, eu queria fazer um resumo, né, de todas as ações da Secretaria de Saúde desde 2019, governador Ronaldo Caiado, e todas as mudanças que foram feitas no nosso sistema de saúde e de várias pessoas que estão aqui hoje nesse auditório, que já passaram por secretarias municipais de saúde, podem comprovar juntamente comigo que a gente fez uma verdadeira revolução no sistema de saúde aqui do estado de Goiás. Só para o senhor ter noção, deputado, a gente tem procura de alguns pesquisadores para estudar, porque aqui o que a gente conseguiu fazer em pouco tempo, com uma pandemia no meio, com toda a situação financeira que o governador assumiu o governo, é algo que nunca aconteceu no Brasil, né? E eu, como estudioso, várias outras pessoas aqui também como estudiosos da saúde, do sistema de saúde brasileiro, é algo que quando a gente para pensar, a gente pergunta como que a gente deu conta de fazer, pensando que por pelo menos 1 ano e meio a gente teve uma pandemia que travou muito desses processos, né? Então, nesse sentido, a gente teve aqui a implantação de 7 hospitais, e são 7 hospitais regionalizados, né, que tem um fator de dificuldade associado aí. Nos hospitais, especificamente em Formosa, em Lusiânia, em Itumbiara, São Luís dos Montes Belos, Jataí, Uruaçu, nosso grande hospital do Centro-Norte goiano, e também aqui na cidade de Goiânia, o nosso Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, num desmembramento do que era o antigo Hospital Materno-Infantil, agora existe um Hospital Estadual da Criança e do Adolescente e um Hospital Estadual da Mulher, para dar toda a vazão à necessidade que a gente tem especificamente nesse ponto relacionado à faixa etária pediátrica, né? Além disso,
as 6 policlínicas, né, atenção que a gente chama de atenção ambulatorial especializada, que é aquele meio ali, aquele intermédio entre o que é realizado na equipe de saúde da família, na atenção primária, e o que é realizado no hospital. Então, são os grupos de especialistas, e aí a gente pode citar entre cardiologistas, endocrinologistas, pneumologistas, enfim, como também a equipe multiprofissional dando suporte para esse tipo de atendimento, que evita, muitas das vezes, que os pacientes vão desnecessariamente ao hospital, mas quando esse paciente precisa realmente de uma internação, a forma de regresso dele para a atenção primária, para, inclusive, do ponto de vista sanitário, evitar uma questão complexa que a gente tem, que é a questão das reinternações. Então, o paciente, quando ele vai hoje para uma internação, ele vai porque realmente ele precisa ser internado, e quando ele recebe alta, se trabalha a lógica de regresso desse paciente. O termo técnico que a gente utiliza é a transição do cuidado, e que isso vai sendo organizado para o sistema de saúde funcionar da forma mais harmônica possível, né? Não contente com isso, a gente ainda trabalhou com expansão de serviços em pelo menos 23 municípios do estado de Goiás. Então, hoje, o que a gente tem é uma realidade totalmente diferente do que a gente tinha lá em 2019, com leitos de UTI em vários municípios do estado de Goiás, né? E a gente pode citar desde Porangatu, Caldas Novas, a cidade de Goiás, enfim, por vários cantos aí do nosso estado, a questão de leitos de UTI, dando suporte para a população. E além desses leitos de UTI, esses leitos que com certeza chegam vários pedidos para os senhores aqui também, deputado, me ajuda com um leito. Isso era só aqui em Goiânia, né? Goiânia, Anápolis, ali, Aparecida de Goiânia. Hoje a gente já tem uma distribuição extremamente regionalizada desses leitos. E além dos leitos de UTI, alguns dessas unidades hospitalares que a gente trabalhou contrato, com consultas ambulatoriais, com exames, com cirurgias eletivas, de uma forma de abranger o mais completo possível o estado de Goiás com relação a isso. Outra coisa importante também, constitucionalmente a gente precisa dar suporte para os municípios, né? E quando a gente pegou isso lá, a secretaria em 2019, existia uma dívida, deputado, de 15 meses. 15 meses os municípios não recebiam os repasses que são constitucionais. Organizamos todo esse processo, teve uma questão jurídica associada nisso aí também, mas com a grata satisfação, repasso aqui para o senhor, para os demais deputados aqui presentes também, que em outubro a gente quitou tudo isso. Então, além da gente pagar o nosso no dia a dia, toda a dívida que estava no passado com relação ao repasse dos municípios também foi feita, porque a gente sabe que a saúde ela acontece primariamente lá no município. Se o município não tem condições, se ele não está organizado para se resolver aqueles problemas mais comuns de saúde, né, a gente não vai ficar enxugando gelo, igual a gente coloca, vai abrir hospital, mas não vai dar a vazão necessária, nem o cuidado à saúde necessário que isso precisa acontecer. Por mais 2 questões, né, de ter trazido a regulação para nível estadual, essa foi talvez, dentro da nossa organização, ali, do nosso planejamento, uma das melhores realizações que a gente fez, né? Hoje, aí o senhor, Coronel Dailton, Bruno Peixoto, Paulo do Trabalho, podem perguntar para cada secretário de saúde e ver a mudança que isso provocou no sistema de saúde. Hoje, a pessoa mora em São Miguel do Araguaia, mora em Campos Belos, mora em Cromínia, mora em Corumbaíba, e tem acesso da mesma forma da pessoa que mora aqui no município de Goiânia. Eu já fui da regulação de Goiânia, enquanto secretaria municipal. Só para o senhor ter noção, a gente tinha, à época, né, a gente tinha 1.200.000, 1.300.000 habitantes aqui em Goiânia, mas a gente tinha 4,5 milhões de cartão SUS. Então, a gente tinha mais 2 Goiânias de cartão SUS, porque era a forma que se encontrava para as pessoas terem acesso aqui no sistema de saúde. Lembrar que a gente passou pela pandemia, né? Quando eu falo passou pela pandemia, pelas fases mais críticas da pandemia, mas que ela ainda continua, que a gente precisa reforçar a vacinação e que o sistema de saúde ele vem recuperando com relação a tudo que aconteceu lá atrás e que a gente precisa chegar cada vez mais no máximo que o sistema de saúde consegue trazer para a população. Então, trazer esse preâmbulo aqui para a gente poder situar mesmo toda essa evolução do sistema de saúde. Já repassei isso para o governador, que ele é responsável pela maior reforma do sistema de saúde aqui do estado de Goiás, tanto do ponto de vista de regionalização, do ponto de vista de oferta de serviços. Que dia, deputado, que a gente imaginou que a gente teria um serviço de oncologia funcionando e funcionando bem em Uruaçu?
Que dia que a gente pensou que era possível fazer uma cirurgia de altíssima complexidade, como é feito lá em Uruaçu, ou em Itumbiara, ou em Formosa, ou em Lusiânia, toda uma demanda que existia, deputado, das pessoas querendo nascer onde elas moram, ou pelo menos o mais próximo possível de onde elas moram. Hoje isso é uma realidade no estado de Goiás. E a gente, enquanto... Eu sou servidor também, né, servidor público, tanto o quão isso é interessante para a gente do ponto de vista que, quando existe uma vontade política agregada com um suporte técnico adequado, a gente consegue fazer bem e consegue mudar a vida das pessoas de uma forma que a gente leva felicidade, a gente leva alegria, leva contentamento para essas pessoas. Talvez, dentro das nossas funções públicas, esse seja o nosso maior objetivo, de estar devolvendo, abre aspas, conforme as palavras do governador, de estar devolvendo o estado de Goiás para os goianos da forma que precisa, e a gente tem essa atribuição específica relacionada à saúde, né? Vou entrar mais em detalhes agora, especificamente, no nosso relatório quadrimestral, né? A gente está trazendo aqui tanto o terceiro quadrimestre de 2021, como também o primeiro e segundo quadrimestre de 2022. Pode passar o próximo, por gentileza. E, antes de mais nada, até aproveitando... pode voltar um, por gentileza, que eu preciso fazer essa fala aqui com os deputados também. Aproveitar aqui o momento que a gente está, pedir... Eu sei que a iluminação aqui da Alego já está em azul, eu moro aqui perto, eu consigo visualizar isso também, mas a gente reforçar, né, um mês importante, o novembro, é o mês dedicado à saúde dos homens. Existe todo um geral na população que é próstata, que é problema de câncer de próstata, mas não é, né? É um cuidado geral com a saúde. O que mais mata homens hoje no Brasil é a doença cardiovascular. Os homens eles têm uma dificuldade muito grande de ir ao sistema de saúde, de fazer os seus tratamentos, e quando chegam lá, geralmente é pela porta da urgência, ou infartando, ou tendo uma AVC, ou tendo qualquer outro tipo de complicação. Então, a lógica de trazer, a gente está com essa campanha de uma forma bem importante na SES, né? Trazendo que para o homem, saúde é vida, cuidar de novembro a novembro, e tirar muitas das vezes da cabeça desses homens que é uma questão específica relacionada a câncer de próstata. Isso está incluído, está dentro de todo esse processo, mas a lógica é que é muito além disso. É cuidado integral. É cuidar das pessoas, não é cuidar especificamente de um problema de saúde, e de forma que se entenda que tudo isso se complementa. Se eu trabalho prevenção lá no início, quando a pessoa ainda está desenvolvendo algum sintoma específico, algum sintoma inicial, eu cuido melhor dessa pessoa, eu evito várias outras questões relacionadas à complicação desse problema de saúde e, de forma adicional, a gente direciona recurso que está especificamente numa área para outra, garantindo mais saúde para a população. E a gente tem que lembrar que a gente ainda tem, de forma muito importante, a presença do homem como líder de família. Claro que não é generalizado isso, mas isso não é muito presente ainda, e que quando eu imagino uma família que é liderada por um homem, quando esse homem de 45, 50 anos tem um AVC e que fica impossibilitado de exercer as suas funções, as suas funções diárias, como a gente chama na saúde. Então, da forma da gente prevenir isso, trabalhando com hipertensão arterial, com doença cardiovascular, diabetes, com a questão de tabagismo, né? É uma população que fuma mais, então de ter toda essa importância aí associada dentro desse Novembro Azul, e a gente pede a colaboração dos senhores na medida do possível para nos ajudar com relação a essa campanha também. Pode passar? Pode passar. Aqui uma questão mais, uma base legal, né, do que a gente está fazendo aqui. A gente tem essa obrigação, como eu disse, uma obrigação muito mais do que legal, mas uma obrigação moral, também de estar trazendo essas questões aqui. E começo mostrando para os senhores aqui o que é o nosso painel de leitos. Lá na minha sala, no gabinete da Secretaria Estadual de Saúde, a gente tem esse painel. Lembrando que esse painel ele tem recortes diferentes, ele vai mudando ao longo do tempo conforme a situação epidemiológica, mas esse é o grande painel que a gente olha, que o governador olha. A gente tem uma tranquilidade muito grande do governador ser médico, né, de entender esses processos, de como que isso acontece, como que é a evolução disso tudo. E esse é um dos grandes painéis que a gente tem especificamente dentro da SES, que é o nosso controle de leitos, né? Aqui a gente tem uma separação entre leitos gerais, entre leitos de UTI. Os gerais são os que a gente conhece por leitos de enfermaria, deputado,
mas a gente chama ele de leitos gerais, né? E aqui dividido tanto no que concerne a população adulta, a população pediátrica. A gente tem algum desmembramento específico disso para o que a gente chama de neonatal, que são aquelas questões relacionadas aos 28 primeiros dias de vida da pessoa, de como precisa de uma alteração ou outra de necessidade de um leito de UTI, e toda a organização relacionada a esse processo num grande painel que a gente fiscaliza, que a gente olha. Isso aí talvez seja uma das imagens que eu mais vejo durante o dia, porque é onde a gente acompanha. Ali a gente tem tanto o número, e o material, obviamente, vai ser compartilhado. Se já não foi, estou vendo aqui nas mesas, mas pode ser compartilhado com outras pessoas também. É um documento público isso, com relação ao número de leitos que a gente tem, tanto de UTI como de enfermaria, e a gente vai ter isso tudo de forma decomposta, que a gente tem uma visão global, que é a grande visão do gestor, mas a gente tem isso separado por macro-região de saúde, por hospital, por enfermaria, por conjunto de leitos de UTI. Então, aqui gira tudo isso aqui, e de uma forma mais operacional, para a gente trazer para a nossa discussão aqui também, o que a gente tinha até 18 de março agora desse ano, 615 leitos de UTI adulto, agora, especificamente com 605 leitos. A gente pode perguntar, mas vocês diminuíram leito? A gente tem que lembrar uma coisa extremamente importante. Na guerra, e a gente considera isso de uma forma muito forte, na guerra que a gente teve contra a Covid-19, a gente foi organizando leito onde era possível. Então, muitas das vezes, a gente tinha leito em espaços que eram do centro cirúrgico. Leito de UTI num espaço de centro cirúrgico, que foi necessário para o momento, mas que, obviamente, quando retorna à atividade normal do sistema de saúde, esses leitos eles são desmobilizados e se libera o espaço do centro cirúrgico para fazer a real função desse espaço, que é a de fazer as cirurgias eletivas. Então, tem todo o acompanhamento específico, detalhado. Esse é um painel público, é um painel que qualquer cidadão pode ter acesso dele, podemos entrar aqui agora no painel, hoje à noite, amanhã, final de semana, feriado, enfim, está lá. E é por esse painel que a gente acompanha toda a real situação do estado de Goiás, no que tange especificamente aos leitos. Pode passar, por favor. Aqui uma visão mais geral também do painel de leitos, da questão do aumento de leitos, de parte dos leitos que são financiados exclusivamente pelo setor, pelo Estado. A gente não tinha muito isso, deputados, a gente tinha isso de uma forma bem assim. O Ministério da Saúde habilita o serviço, e aí, dependendo de algumas questões, o Estado ia lá e colocava mais um pouco de recurso lá para isso acontecer. Além de continuar esse processo, mas continuar esse processo de uma forma extremamente pulverizada no estado de Goiás, tivemos grupos de leitos que foram 100% financiados pela Secretaria Estadual de Saúde, principalmente na Covid. A gente tinha uma necessidade, tinha todas as demandas na fila de regulação, e a lógica, a decisão do governador junto a gente foi de, olha, precisamos abrir leitos conforme a capacidade que cada hospital organiza, e a gente precisa também cofinanciar esses leitos. Não dá para ficar esperando exclusivamente o Ministério da Saúde, a gente precisa avançar nesse sentido, e isso de uma forma extremamente importante. Pode passar, por gentileza. Nesse slide aí, uma apresentação das nossas policlínicas, né? Hoje a gente está com 6 policlínicas em funcionamento. Isso mudou totalmente a realidade do interior, dos municípios do interior. A pessoa saía de Posse para vir em Goiânia, atravessava o Distrito Federal para vir a Goiânia fazer uma consulta com a cardiologia, que é uma coisa, não desmerecendo a qualidade disso, mas é uma questão simples, é uma questão comum. Se a gente tem, em média, 30% a 40% da população que tem hipertensão arterial e parte desses pacientes precisam passar por uma consulta com um cardiologista, a lógica é de ser perto onde elas vivem. Não é ter que atravessar. O senhor imagina 6 horas para vir, 6 horas para voltar, para ficar com o médico 15, 20 minutos. E aí a gente vai complicando a questão da hemodiálise, porque esse paciente vem uma vez por mês, que eu falei da cardiologia, mas hemodiálise é 3 vezes por semana. Imagina o que é a gente ficar dentro de um carro 6 horas, vem, faz a hemodiálise. Se alguém tem algum parente, amigo que faz hemodiálise, já acompanhou, sabe que é um procedimento complexo. A pessoa fica numa vulnerabilidade muito grande, porque se ela não fizer aquilo, ela morre, né? E aí vem 6 horas, fica lá 3, 4 horas fazendo todo o procedimento e depois volta. Mais 6 horas, já foram 12, mais 5, 15 horas num dia exclusivo para isso. Ela tem que fazer isso 3 vezes por semana, porque senão ela morre. Dia sim, dia não, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tanto é que a gente tinha algumas pessoas, deputado, que depois nos relatos de acompanhamentos nossos, que falavam, olha, a gente vive em carro na estrada.
Imagina o que é a vida de uma pessoa de ficar só dentro do carro para ir lá, vou lá, tem mais um respiro de vida aqui, porque a hemodiálise se traduz de uma forma disso, volto, toda a insegurança das estradas, né? Não é tão simples assim, não é só a questão de ir e vir, tem toda a questão das estradas envolvidas de segurança e de outras questões também, e de ter tudo isso aí envolvido nessa forma. Mas lembrando que as policlínicas, além da hemodiálise, a gente já está isso com implantação em 4, só não está na 6, porque teve uma mudança específica no Ministério da Saúde, um regramento que a gente precisou refazer os projetos, especificamente até relacionado ao sistema de ar-condicionado, essas coisas por conta da Covid. Depois da Covid, o Ministério da Saúde melhorou algumas questões nesse sentido, só que a gente precisou refazer os projetos, mas a lógica é que no início do ano que vem todas já estejam com hemodiálise. Pode passar o próximo. Independente dessas questões que eu coloquei para vocês, o funcionamento do próprio sistema mesmo, com relação aos transplantes, o Estado de Goiás sempre foi uma referência em transplantes. A gente inaugurou, nos últimos meses, no Hospital Geral de Goiânia, o HGG, uma ala de transplantes. Conseguimos, numa visita do ministro, há 15 dias atrás, mais ou menos, levá-lo lá. Ele ficou impressionado com o padrão de qualidade que a gente imprimiu lá e também associado a todas as questões relativas ao funcionamento da unidade. Pode passar o próximo. Com relação à regulação, eu já citei lá anteriormente, mas trazer toda essa importância aí. Hoje, os cidadãos do Estado de Goiás são vistos com igualdade dentro da perspectiva de acesso a uma unidade de saúde. E isso, deputado, deu uma tranquilidade muito grande para a gente, porque a gente dependia de Goiânia para isso, né? A gente pagava muito, né? Porque são serviços de altíssima complexidade. Mas se eu pegar um paciente tirar do HGG, hoje, um paciente do Hugo, que tem uma questão dermatológica, que é melhor atendido no HDT, eu demorava 3, 4 dias para fazer isso. Porque o Hugo pedia para a Goiânia, que analisava, que avaliava, que conversava com o HDT, que liberava, não liberava, ficava aquele vai e volta. Hoje a gente conseguiu fazer isso de manhã. O paciente estava especificamente com um problema no Hugo, que o melhor lugar para ele naquele momento, depois do diagnóstico, era o HDT. A nossa regulação mesmo consegue transferir esse paciente de cá para cá, porque é aqui que ele tem que ficar. Antes a gente demorava isso 5 dias. E isso, se eu não... Imaginem o que é 5 dias para quem está precisando de um leito. Precisando do leito é agora, é imediato que precisa ir. Eu precisava de 5 dias para tirar esse paciente e trazer para cá e ficava bloqueando o leito aqui. Hoje, a gente faz isso, obviamente que eu estou falando de uma forma muito simples aqui, mas não é tão simples assim, tem toda uma questão técnica por trás, mas que a gente consegue organizar isso, e isso acontece de uma forma que dá o que a gente chama de uma maior harmonia para o sistema. Hoje a gente tem em mãos as possibilidades todas de fazer os rearranjos que precisam, lembrando que são rearranjos técnicos, não são só rearranjo por rearranjo, tem toda uma lógica por trás da regulação, mas que permite que o sistema respire de uma forma mais adequada, que tenha uma maior harmonia com relação a isso. Pode passar, por gentileza. Pode passar, por gentileza. Aqui uma questão que a gente vai precisar, deputados, uma parceria muito grande com vocês, que é a questão da vacinação. Só para vocês terem noção ali, a questão da nossa cobertura vacinal e aqui é da poliomielite, ela está em 50%, quase 60%, em média 60%. Os índices recomendados pelo Ministério da Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde, é em torno de 95%. Né? Os senhores devem ter acompanhado, a gente trabalhou a campanha Xododói, de uma forma a estimular, a gente melhorou muito esses índices, eles estavam piores do que isso, por conta disso. Mas a gente precisa de uma grande frente. Ontem, ao final da tarde, o governador Ronaldo Caiado e eu estávamos com o ministro da Saúde e discutimos algumas estratégias. A gente tem muita clareza que a gente não precisa virar governo federal para poder fazer, para alavancar esse processo da vacinação. E algumas questões vão ser discutidas e ficaríamos extremamente satisfeitos, contentes se os senhores pudessem estar nisso com a gente, porque vacinação é vida, vacinação é amor, vacinação é cuidar de quem a gente ama, e a gente não precisa ter reintrodução de doenças que são imunopreveníveis, que já foram controladas, que não tem caso há 20, 30 anos, reinseridas no sistema de saúde. A questão da poliomielite ela é bem emblemática, muito emblemática. A gente não conhece pessoas que tiveram sequelas de poliomielite, né? Para ver que aquilo que acontece lá entre 5, 6, 10 anos de idade repercute a vida toda. E pessoas vivendo hoje com 80, com 90 anos, o que é uma pessoa com sequela de poliomielite acompanhar, ter isso na vida por mais 60, por mais 70 anos, de uma forma extremamente importante. Então, aí essa questão da vacinação. Lembrar que isso não é específico aqui do Estado de Goiás, né?
É uma questão de mundo isso. Brasil, principalmente, tivemos todos aqueles problemas relacionados, aquelas discussões, as fake news todas relacionadas à questão da Covid-19, mas que também impactaram em vacinas que, pelo menos há um tempo atrás, quando eu era criança, era meio que um dia de festa que todo mundo ia no Zé Gotinha para atualizar o cartão vacinal e ficar protegido com relação a isso. Pode passar. A questão de ordem, quero agradecer ao secretário Anderson, Sandro, parabenizar e dizer que nós temos 10 minutos, porque nós temos grande plenário às 15 horas, então tem 10 minutos aí para a gente estar, se alguém quiser formalizar alguma pergunta, mas eu quero parabenizar pelo trabalho, por tudo que está sendo detalhado aqui, e eu fico muito feliz e contente com o nosso secretário, com o nosso governo, pelo trabalho que ele vem fazendo frente à saúde, regionalizando, levando atendimento a todas as famílias. Muito obrigado. Beleza. Vou fazer um grande resumo aqui agora, deputado. Pode passar, por gentileza. A gente tem uma outra tela que representa a questão dos investimentos que são feitos, das contratualizações que são feitas com todos os hospitais. A gente tem participação junto com nesse cofinanciamento, né? Junto com Araújo Jorge, com Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, com Fundação Banco de Olhos. Aí vai seguindo toda uma lógica de cofinanciamento que a gente tem dessas ações também. Está tudo detalhado aí para uma avaliação específica dos senhores. Pode passar, por gentileza. Nesse aí. Aí tem toda uma evolução, né? A gente tem que lembrar que os 3 primeiros ali é 2019, 20 e 21. O 22 ele aparenta ser menor do que os anteriores, porque, obviamente, ele só está até agosto, mas um incremento geralmente progressivo com relação a essas ações. As cirurgias eletivas, a gente teve uma pequena queda, foi devido à Covid-19, que, como eu disse anteriormente, até os próprios centros cirúrgicos foram utilizados como leitos de UTI para dar esse suporte para a população, mas agora já retornando a toda a questão da produção de cirurgias eletivas de uma forma bastante pujante, e já tem algumas coisas sendo preparadas que, em momento oportuno, serão apresentadas para os senhores, para a gente alavancar ainda mais essa produção de cirurgias eletivas. As filas que a gente tinha, elas aumentaram, né? A pandemia travou essa fila, a realização das cirurgias, e ainda aumentou, porque as pessoas ficaram em casa, teve 1 ano e meio aí de aumento dessas filas, então está sendo finalizado já tivemos uma primeira conversa com o governador também, mas programando para o próximo ano uma ação bem robusta com relação a isso, para dar uma vazão maior nas cirurgias eletivas. Pode passar, por gentileza. Mais um. Isso. Independente disso, deputado, de todos esses desafios que a gente teve, a gente focou uma questão bastante importante, que é a questão de qualificação profissional. A gente tem muito claro que, por mais que a gente estruture hospital, que a gente estruture policlínica, que a gente estruture central de medicamentos de alto custo, a gente precisa de pessoas para mover isso. O sistema ele não é feito especificamente só de hospital ou de policlínica. Ele é feito de pessoas que circulam, que atendem as pessoas e que, para isso, precisam estar qualificadas. Então, um investimento bastante importante com relação a isso, e discutindo desde as próprias demandas de municípios, a gente sempre leva isso em consideração. Uma coisa é Goiânia, outra coisa é Anhanguera. Né? Não dá para comparar. São 2 municípios, ok, mas não dá para comparar a mesma lógica, a mesma necessidade do sistema de saúde. E o aporte todo do nosso sistema estadual de saúde com relação ao suporte para esses municípios, e isso aí de uma forma extremamente capilarizada também, para dar suporte para aqueles municípios que não têm as condições como Goiânia, ou Anápolis, ou Aparecida de Goiânia têm por serem municípios maiores. Podem passar. A questão da situação das obras aí, né? A gente tem um hospital, né, que está em fase de finalização de obra, que é o Hospital de Águas Lindas de Goiás, um hospital extremamente estratégico para quem minimamente já vivenciou ali aquela realidade, sabe que a região do entorno, tanto o entorno norte como o entorno sul, tem uma densidade populacional muito grande, e por isso uma necessidade de estrutura hospitalar também bastante grande. Do ponto de vista da entorno norte, a gente trabalhou o Hospital de Formosa, estadualizamos, organizamos, começou a trabalhar a Covid, e já organizamos também a expansão. Então, ele triplica de tamanho, mais ou menos, sendo referência com ressonância magnética, com a parte da hemodinâmica, tratamento de infarto, enfim, as pessoas não precisam atravessar Brasília para ter esse acesso. Esse acesso é para estar lá, de forma que contemple ali toda a região do entorno norte e nordeste também.
Existem ainda o início, né, dessas obras relacionadas a 2 policlínicas, uma em Mozarlândia, a outra em Mineiros, para fazer a cobertura do estado de Goiás, como o governador, enfim, recomendou que a gente fizesse, ordenou para a gente fazer esse processo, e várias outras pequenas obras que vão se organizando, né? A gente aumentou desde o início a própria escopo das ações da policlínica, então isso também demanda um pouco de obra. Todas essas questões, a gente tem uma questão específica relacionada ao LACEN, ao nosso laboratório central. As pessoas muitas das vezes não sabem o que é o LACEN. O LACEN é só o laboratório que fez todas as análises de testes, né, dos PCRs lá da Covid-19, para dar todo o suporte, toda a condução de saúde que a gente executou. Pode passar, por gentileza. Aqui um resumo da nossa execução financeira. Então, 2018 ali, bota só um, por gentileza, que essa é uma informação importante. 12% ali, a gente sempre aumentando isso, gastando mais com saúde, porque a gente tem que lembrar, deputados, que o 12% é o mínimo. Ele não é o máximo que se pode gastar com saúde. Então, a gente sempre alavancando aquilo ali um pouco mais, aumentando um pouco mais para trazer todo esse conjunto de resultados que eu passei para os senhores também. Pode passar, uma execução média acima de 90%. Os senhores sabem que os processos eles nunca são tão fáceis como a gente gostaria que fosse, né? Mas essa execução é praticamente exemplar dentro do Brasil. Tem estados que conseguem executar 50%, para os senhores terem noção. A gente está lá no 91%, e a lógica é de se aumentar ainda melhor esse ano. Pode passar. Todo um grupo de tabelas que a gente tem disponíveis aí para trabalhar com os senhores. Tem uma questão específica da Covid-19, um pouco mais à frente, que pela questão de horário, eu me comprometo em outro momento até a gente fazer essa discussão, mas que a gente não vai organizar aqui agora. E, por fim, queria, um pouquinho lá na frente, na parte dos indicadores de saúde. Só para finalizar isso mesmo, em 1 minuto eu consigo terminar. Para a gente... Pode passar um pouquinho mais. Aí, nessa parte aí. A gente tem que lembrar, e aí é uma questão que a gente precisa muito dessa colaboração dos senhores também. Os indicadores de saúde, eles são relacionados com atendimento. Se na Covid-19 a gente teve paralisação de cirurgia eletiva, de algumas consultas ambulatoriais, principalmente naquele momento mais crítico, que o número de casos aumentava de uma forma até assustadora, e que não tinha nem vacina ainda, a gente teve, sim, uma repercussão em praticamente todos os indicadores. E isso não é uma questão Goiás, é uma questão Brasil. E uma análise mais detalhada até uma situação mundo por conta de todos os desafios que a pandemia trouxe para a gente. Mas que a gente já percebe ali, e a gente pode ir passando todos os gráficos que se seguem, que a gente teve um recuo, mas que eles vão voltando a aumentar de uma forma qualitativa, de uma forma bastante importante. Deputado Chico, a gente está sempre à disposição, né? O nosso gabinete lá, a gente sempre fala isso que é um gabinete de portas abertas para receber todos os deputados, todo mundo que precisa entrar nessa discussão. A gente entende que a discussão de saúde ela não é específica só ao executivo, ela precisa ter todos associados aí nesse processo. Vou encerrando por aqui, peço desculpas talvez por não avançar um pouquinho do horário também, mas me colocando sempre à disposição para que os senhores precisarem, audiências, que seja aqui, que a gente faça reuniões lá na Secretaria de Saúde, mas sempre entendendo que a construção do sistema de saúde ele é compartilhado e que a gente precisa muito dessa parceria dos senhores cada vez mais, né, para a gente poder alavancar e deixar o nosso sistema de saúde com o maior grau possível de eficiência da forma que a população merece. Obrigado. Obrigado, Sandro. Quero agradecer também aqui ao Ricardo da Silva Nunes, gerente de planejamento da Secretaria de Saúde, Vinícius Lázaro, superintendente de performance, e a Daniele Jacques, né, subsecretária de Saúde. É uma alegria muito grande estar recebendo vocês, e eu fico muito grato de estar recebendo todas as informações e passando aqui para todos os que nos assistem, a todos os deputados que estão aqui presentes. Questão de ordem, presidente. Sandro, e muito obrigado. Presidente, questão de ordem. Primeiramente, agradecer, presidente, a oportunidade de estar aqui com o senhor, compondo a Comissão de Tributação e Finanças da Assembleia, mas é muito importante recebermos aqui o secretário de Saúde, que traz os esclarecimentos. A gente nota claramente o desenvolvimento que a saúde teve no nosso estado de Goiás após a assunção do governador Ronaldo Caiado. E a gente esperava isso mesmo,
e ele gosta, inclusive, de dizer nos discursos, em tudo, eu sou médico, então é importante que a saúde melhorou e melhorou e muito, principalmente no sentido da descentralização. Eu acompanho muito de perto a CIR Pirineus, as 10 cidades ali mais próximas de Anápolis, e acompanho muito esse trabalho deles. E a dificuldade que a gente enfrenta, aí eu queria o esclarecimento do senhor aqui, é sobre exatamente na questão que o senhor citou no começo, da regulação. Ajudou um pouco, resolveu Goiânia, mas nós precisamos resolver Anápolis e Aparecida. Como é que está o encaminhamento nesse rumo aí da regulação? Por o Estado ter a regulação como gestão plena. Tem encaminhamento a respeito? Sim, deputado, a pergunta é extremamente oportuna aqui. Trabalhamos numa primeira fase que foi especificamente com os hospitais estaduais que estão em Goiânia. Isso foi aportado também a Anápolis e Aparecida de Goiânia. Qual que é a grande lógica agora que a gente tem discutido com o governador? Que a gente tem unidades hospitalares que precisam vir para o Estado também. E aí a gente cita Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, pela própria complexidade que ela tem lá. A gente tem materno-infantil de altíssima complexidade lá, aparelhos, outros que precisam, então a gente está nessa discussão, lembrando que isso precisa ser uma discussão entre os secretários municipais de saúde, pela própria legislação do SUS, mas a lógica é que isso aconteça de uma forma até rápida. Toda a argumentação técnica específica para isso a gente já tem. A gente só está organizando agora para entrar nessa discussão específica, porque os municípios, a princípio, não vão querer ceder isso para o Estado. Mas, numa perspectiva de negociação, de entendimento de tudo isso, a lógica é que isso aconteça de uma forma até harmônica, justamente porque melhora até o próprio acesso para o cidadão de Anápolis, por exemplo. Então, nesse sentido. Bacana, eu quero agradecer mais uma vez a presença do secretário, dos assessores, e dizer que esse é um anseio nosso também, secretário. A minha pergunta foi exatamente voltada para esse sentido, o senhor sabe disso. Eu resido em Anápolis, a gente encontra uma dificuldade muito grande. A atenção básica, não apenas em Anápolis, mas em vários municípios, ela é maquiada, e aí joga-se tudo em cima da hospitalar, em cima do Estado. Nós enfrentamos um problema muito sério no Hospital de Urgências de Anápolis. Ele é tido como hospital de urgências, inclusive na nomenclatura, mas a maioria dos pacientes são crônicos, porque o município joga lá para dentro devido a essa regulação no ser pleno. O senhor conte com o nosso apoio para ajudar nessa situação e peço o apoio dos deputados da Comissão de Tributação e Finanças e, principalmente, dos deputados da Comissão de Saúde, da qual faço parte também como membro titular. Muito obrigado, secretário. É uma busca nossa, tive contato, o deputado líder do governo, Bruno Peixoto, muito recente com o padre Cleiton, que é o gestor de lá. Há interesse da Santa Casa, há interesse da população, e a população não é apenas o interesse, não, é a necessidade, a população necessita disso, porque não tem cabimento nenhum. A Santa Casa não é a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, ela atende todo o centro-norte goiano. Vem muitos municípios serem atendidos ali, tem pactuação com a Santa Casa, e a maioria das vezes a regulação está saindo para Uruaçu, está saindo para Santa Helena, o paciente sai de Alexandria, vai ser atendido em Santa Helena com a Santa Casa em Anápolis, com leitos vagos. Então, muito complexo isso. Por isso que é o nosso anseio. Não posso dar essa resposta. Deveria passar. Legalmente deveria passar. Mas o MAC vem do governo federal, ele só repassa. Repassa. Passar, ele não passa. Muito obrigado. Obrigado a todos. Declaro encerrado a presente audiência e convoco uma outra comissão de tributação e finanças para a próxima quarta-feira, a partir das 14 horas. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma boa tarde.